Espetacular o nosso resumo teórico de funções, introdução a funções. Você que está aí no seu primeiro ano do médio, está chegando agora no Matemática para o Enem, uma oportunidade incrível de você ver o quanto belo é a matemática. Então vamos começar? Primeira coisa, o que seria função? Tá? Dado dois conjuntos A e B, não vazios, você já deve ter assistido a nossa postagem de conjuntos, incrível. Uma relação f de A em B é chamada função de A, que é o domínio em B contra domínio, se somente se, grave isso que é importante, para todo x do domínio, se associa um único y do contradomínio, que é o chamado conjunto B. Então preste atenção, definição de função. Todo valor de x tem um único correspondente em y. Então, de novo, todos os valores de x, tem que ser todos, tem um único correspondente em y. Se isso acontecer, você garante que isso é uma função, uma relação de A em B. X e y vai pertencer à função. Escreve-se a função de A em B. Agora um detalhe importante. Muitos alunos confundem contradomínio com imagem. Então preste atenção. O contradomínio é o conjunto y. A imagem são os elementos que vão receber as informações do domínio, as chamadas flechas do domínio. Então, um exemplo para você entender. Ó. Na função y igual a x mais 3, né? Uma relação entre y e x. Quando x é 1, y é 4. Aqui vem comigo. Ó. Quando x é 1, y é 1 mais 3, y é 4. Quando x é 2, 2 mais 3, y é 5. Quando x é 3, 3 mais 3 é 6. O que é que esse 7 está fazendo aqui? Está de bobeira. 7 pertence ao contradomínio, mas ele não está recebendo flecha de ninguém do domínio, porque o domínio aqui só foi definido para 1, 2 e 3. Alguém definiu o domínio assim. Então pode ser que sobre algum elemento no contradomínio. Se isso acontecer, ele não faz parte da imagem. Então vamos deixar claro. O que é contradomínio? É o conjunto de chegada todo. O que é a imagem? Só são os elementos do conjunto de chegada que recebem flechas do domínio. Ficou claro isso? Então, de novo, contradomínio é o conjunto de chegada todo. Só que a imagem vai ser os elementos desse contradomínio que recebem flechas. Pode ser que alguém sobre, porque não tem ninguém para fazer parceria com o 7. Tá? Então, a nossa imagem seria o conjunto 4, 5 e 6. E o contradomínio é o conjunto todo, 4, 5, 6 e 7. Então, você pode dizer assim, que a imagem é sempre um conjunto que tem um número de elementos menor ou igual ao número de elementos do contradomínio. Ok? Ficou claro isso aí? Beleza? Então já sabe o que é a função? É toda a relação entre A e B, onde A é o domínio, B é o contradomínio, em que se associa para todo elemento do conjunto A, ou conjunto X, vai ter um único elemento no conjunto B, que é o contradomínio. Vamos ver um exemplo melhor disso aí? Ó? Vem comigo. Ó. Você acha que isso aqui é função? Vamos ver se você entendeu. Vamos lá? Definição de função. Vamos lá. Todo elemento do conjunto A se associa a um único elemento do conjunto B. Vamos ver. Todo elemento do conjunto A está saindo flechas? Beleza. E só existe um único elemento que associa cada conjunto A em B? Sim. Ó, menos 2, só tem um 4. 2, só tem um 4. 0, só tem um 0. Ah, professor, e pode repetir? Bom, aqui você pode ter, porque olha a definição. O que é a função? Todo elemento do conjunto A só pode sair uma seta para o conjunto B. Porque todo elemento do conjunto A só pode ter um único correspondente no conjunto B, que é o contradomínio. Então pode ser o mesmo? Pode. Desde que cada elemento de A só saia uma flecha. Então isso é a função. E aí, ó, uma representação gráfica para você entender melhor. 2 está ligado ao 4. 2 está ligado ao 4. Menos 2 está ligado ao 4. E 0 está ligado ao 0. Isso é a chamada função quadrática, como você vai estudar mais na frente. Função quadrática é chamada função polinomial do segundo grau. Então, ó, elementos diferentes de x tem um único correspondente em y. Isso aí é a função. Agora, por que isso aqui não é função? Ah, professor, todo elemento de x está saindo flechas. Mas tem um elemento de x com 2 elementos de y. Um homem não pode ter 2 mulheres. Ah, professor, entendi, não pode ter 2 mulheres não. Pois é. Cada elemento de x só pode ter um elemento em y. Tá? Então aqui, ó, esse quadro está saindo 2 flechas. Não pode, porque a todo elemento de x só pode ter um único em y. E esse quadro está tendo 2, não é função. E aí um exemplo, ó, esse aqui não é função, tá? Ó, o elemento 4 que está aqui, ó, ele está tendo um elemento 2 aqui e um elemento menos 2 aqui. Então não pode. O x está tendo 2y, não pode. Não é função. Ok? Perfeito? Entendeu direitinho? Muito bem. Agora como é que
você determina esse domínio da função, né? Porque domínio, você sabe, é de onde saem as flechas. Como é que você acha esse domínio? O que é domínio, na realidade? Professor, eu tenho uma dúvida demais nisso. Vamos tirar agora para o nosso vídeo. Olha só. Seja a expressão matemática que define o y em função de x. Ou seja, o x é o domínio, o y é o contradomínio. O domínio da função corresponde aos valores de x que possibilita a existência da expressão. Galera, o domínio é aquilo que existe. É aquilo que está no meu domínio, aquilo que existe, que está no meu domínio. Domínio tem que existir os valores de x. Talvez você vai entender melhor com algumas aplicações. Então, por exemplo, qual é o domínio dessa função? X é o domínio. X existe para qualquer valor? Não. Se x for zero, isso existe? Não. Então o domínio aqui é x diferente de zero. Ou seja, domínio são os valores de x para que exista a função. Então x tem que ser diferente de zero. Porque se x for zero, né, gente, não existe divisão por zero. Então o domínio, x pertence aos reais, tal que x seja diferente de zero. E aqui, professor, não existe divisão por zero. Só que aqui o x não está sozinho. Aqui eu vou dizer que x menos 2 é diferente de zero. Então vamos lá, x menos 2 diferente de zero, passo o menos 2 para o outro lado, x diferente de 2. Então qual é o domínio dessa função? X diferente de 2. Porque se x for 2, dá zero, aí não existe. Ah, professor, domínio é os valores de x para que exista, né? E se eu botar x igual a 2, não existe. Por isso tem que ser diferente de 2. Porque se você botar x igual a 2, 2 menos 2 é zero. Aí não pode. O domínio é x diferente de 2. Outro exemplo, raiz de x menos 3. Qual é a condição para existir uma raiz no campo dos reais? É que essa raiz seja de um número maior ou igual a zero. Pode ser zero, raiz de zero é zero. Então você vai dizer que x menos 3 é maior ou igual a zero. X maior ou igual a 3. Perfeito? Então o domínio é x maior ou igual a 3. Porque se você pegar um número menor que 3, dá negativo. Se você pegar 2, 2 menos 3, menos 1. Raiz de menos 1 não existe. Então o domínio disso aqui é que isso seja maior ou igual a zero. Ou seja, x maior ou igual a 3. E essa de baixo aqui? Também, professor, não, mas é porque não pode ser zero. Então a única diferença dessa para essa é que quando a raiz está no denominador, ela tem que ser maior que zero. Então x menos 3 tem que ser maior que zero. Ou seja, x maior que 3. É o domínio. Olha a diferença. Maior é igual porque não está no denominador. Maior porque está no denominador. Se x for 3 dá zero e raiz de zero no denominador é zero e não existe divisão por zero. Perfeito? Tranquilo? Pronto. Aí agora a gente pega uma questão que você precisa assistir a aula relativa às inequações. Na realidade, há uma inversão de alguns autores. Primeiro dá inequação, depois função, aí alguns dão função, depois inequação. Então eu quero que você preste muita atenção agora como é que a gente vai resolver uma situação em que agora o domínio vai envolver uma inequação. Por isso que é bom você assistir às aulas de inequação do primeiro e do segundo grau. Então como é que a gente vai fazer aqui? A condição para que isso exista é que isso aqui seja maior ou igual a zero, né? Porque você está dentro de uma raiz. Então você vai ter que x menos 4 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 maior ou igual a zero. Aí entra um detalhe interessante. Será que para isso ser maior ou igual a zero é necessário que os dois sejam positivos? Não necessariamente. Ou seja, para que isso seja maior ou igual a zero, acontece algo muito legal na matemática. Ou ambos são positivos, ou ambos são negativos. Como é que é, Carol? Pois é, gente. Por que muitos alunos têm dificuldade em funções? Porque eles têm que perceber o seguinte. A matemática é muito interessante. Você tem uma divisão de dois números. Quando é que uma divisão de dois números dá maior que zero? Quando ambos são positivos, mas também tem a situação, gente, de ambos serem negativos. Então é por isso que você tem que fazer uma coisa chamada estudo do sinal. Era bom você assistir lá em inequação. O estudo do sinal estabelece as condições para que aquela expressão seja positiva e seja negativa. Aí o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma divisão. Eu tenho que ver quando é que em cima é positivo e embaixo é positivo. Ou quando em cima é negativo e embaixo é negativo. Que em ambos os casos dá o que eu quero, maior ou igual a zero. Então a gente precisa fazer uma coisa chamada estudo do sinal. Vamos bem devagarinho comigo ver como é que eu faço isso. Ó, x menos 4 igual a zero, porque para fazer o estudo do sinal é igual a zero para achar a raiz, né? Lembra lá em equações? X menos 4 igual a zero, x igual a 4. Aí eu boto aqui o 4, ó. Por que a bolinha é fechada, gente? Porque ele pode ser igual também, né? Então bolinha fechada pode ser igual. Aí lembre comigo, qual é a regrinha que a gente tem lá em equação? O sinal de x, à direita dele fica o sinal de x. Qual é o sinal de x aqui? Positivo. Então fica positivo à direita. E à esquerda dele fica negativo. Ó. Negativo à esquerda de x. A outra agora.
x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Você sabe que as raízes disso é 2 e 3, né? Resolve aí Bhaskara para mim. Já que não é o nosso foco, né? Bhaskara você já sabe fazer. X ao quadrado menos 5x mais 6 tem como raízes 2 e 3. Aí qual é a regrinha lá na equação do segundo grau? O sinal de x ao quadrado fica fora das raízes e o sinal contrário é no meio. Então, de novo, lembrando, lá na equação do segundo grau, o sinal de x ao quadrado define o sinal que fica fora das raízes, ou seja, a esquerda do 2 e a direita do 3. Positivo e positivo, porque o sinal de x ao quadrado é positivo. E no meio o sinal contrário que é o menos. Aí eu pergunto a você, por que a bolinha está aberta? Porque não existe divisão por zero. Então, gente, ó, denominador não pode ser zero. E as raízes, né, o que zero é isso aqui. Então, 2 e 3, bolinha aberta, eles não podem existir, porque senão dá zero. Então, ficamos aqui, ó, o 4, que definiu o numerador, a direita positiva e a esquerda negativa. 2 e 3, do lado direito do 3 positivo, esquerdo do 2 positivo, por causa do sinal de x ao quadrado, e no meio negativo. Aí o que é que eu faço agora? Eu não faço uma interseção, gente, cuidado. Eu estou fazendo um estudo de sinal, ou seja, eu vou pegar agora o sinal de cima e fazer a divisão pelo sinal de baixo. Aí faço assim, ó, menos com mais, menos, menos com menos, mais, menos com mais, menos, e mais com mais, mais. Aí eu vou fazer isso em cada número. O 2 eu trago para cá, o 3 eu trago para cá e o 4 eu trago para cá. Aí faço assim, ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Menos com mais, menos. E mais com mais, mais. Olha o que eu estou fazendo, gente. Eu estou dizendo a você o seguinte. Se você pegar um valor de x maior que 4, por exemplo, 5, eu estou querendo dizer o seguinte a você. Se eu pegar 5, 5 vai dar positivo no numerador. Faz aqui, ó, 5 menos 4, 1. Então vai dar positivo no numerador. E se eu pegar 5 aqui embaixo, vai ter que dar positivo também. Vamos pegar 5 aqui. Ó. 5 ao quadrado, 25. Menos 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Mais 6, 6. Então ficou 1 positivo em cima, 6 positivo embaixo. Mais com mais, deu mais. Ok? Então, por exemplo, se eu pegar 1 agora, observe que 1 vai dar negativo aqui. Vamos ver. 1 menos 4, menos 3, deu negativo aqui. Se eu pegar 1 aqui, ó, 1 ao quadrado dá 1, menos 5 vezes 1 é menos 5, fica 1 menos 5 menos 4, menos 4 mais 6, 2, deu positivo. Ou seja, se eu pegar 1, a parte de cima dá negativo, a parte de baixo dá positivo. Aí menos com mais dá menos. Não é o que eu quero. Carlão, agora que eu estou entendendo. O estudo do sinal é para saber o número que eu pego, se fica negativo, positivo, positivo, negativo. Beleza. Então esse caso aqui é interessante. Ó. Se eu pegasse 2,5, eu vou deixar para você fazer. Se você pegar 2,5, vai dar negativo em cima e negativo aqui. Negativo aqui, negativo aqui. Só que menos com menos é mais. Ou seja, ambos negativos dá maior que zero. Porque menos com menos é mais. Ou seja, como eu quero os valores de x maiores ou iguais a zero, é só olhar agora o que é que deu positivo aqui quando eu faço o joguinho de sinal. Numerador com denominador. Positivo aqui, positivo aqui. Então, positivo aqui ficou entre 2 e 3, é solução. E maior ou igual a 4 é solução. Então, uma das soluções entre 2 e 3, positivo. 2 menor que x, que é menor que 3. Ou, desculpa, aqui não é i, é ou. Ajeita aí, produção. Bota ou, viu? Ajeita aí, meu irmão. Ei, gametão, bota aí, ou. Ajeita aí, meu filho. Ou, x maior que 4. Agora, por que x é maior ou igual a 4? A bolinha fechada porque é numerador. Embaixo, gente, não pode ter bolinha fechada. Escreva aí. Denominador nunca pode deixar bola fechada. No denominador, a bola é sempre aberta. Bota aí, na parte de baixo, bola sempre aberta. Vixe, professor. Na parte de baixo, denominador, bola sempre aberta. Porque nunca pode dar zero, ok? Então a solução do domínio disso aí são os valores de x entre 2 e 3, porque a bolinha é aberta, que é denominador, e os valores de x maior ou igual a 4. Revise várias vezes essa excepcional questão de domínio. É preciso dominar a equação do primeiro grau e na equação do segundo grau. É um dos assuntos em que 90% dos alunos não sabem fazer, por isso que eu queria que você repetisse várias vezes. Então, como é que a gente faz? Estudo do sinal, igual a zero, acha a raiz. A direita do x positivo, a esquerda negativa. Então, como eu achei 4 a raiz, positiva a direita, negativa a esquerda. Quando é de segundo grau, fora das raízes, sinal de x ao quadrado. Então, ó, 2 e 3 fora das raízes positivas e dentro, sinal contrário. Aí faz o joguinho de sinal e acha a solução. Revise várias vezes essa questão. Tá certo? Perfeito? Muito bem.
E aí, galera, uma outra maneira de você escrever esse domínio aqui, ó, 2 menor que x menor que 3, ou x maior ou igual a 4, é a seguinte, ó. Às vezes, ele não dá em forma de intervalo e vem aqui com essa simbologia, ó. Então, uma maneira de escrever é o seguinte, ó. 2 menor que x que é menor que 3. Quando 2 e 3 não fazem parte, é parênteses ou o cochete contrário ao número. 2 e 3 não faz parte. Parênteses ou cochete de costa para o número. E a outra solução é maior ou igual a 4. Então, unido, por isso que é o U, com 4, que faz parte, o 4, 4, cochete voltado para ele até mais infinito. Você sabe que o símbolo de mais infinito significa dizer o número que vai até o final de tudo, né? Mais infinito, sempre o parênteses, porque o infinito ele não tem fim, então fica aberto. Tá? Ou uma maneira de escrever, ó, 4 e o cochete contrário ao número. Então, essa solução que você está vendo aqui, ó, poderia cair numa questão desse jeito. Então, vamos lá de novo. 2 menor que x que é menor que 3. Parênteses ou cochetes de costa para o número. Maior ou igual a 4. Cochete fechando, o infinito, parênteses. Ou cochete fechando e o cochete de costa para o número. Essa maneira de escrever é idêntica a essa. Tá certo? Aqui a gente usa intervalo e aqui a gente usa simbologia. Interessante, né? Bom, e aí aparecem alguns tipos especiais de função, que vez por outra pode ser que apareça aí. Então eu quero que você tenha muito cuidado. Os livros complicam muito nessa parte, tá? Eu sei que a matemática tem que ter todo um rigor, mas às vezes para o seu nível você sente um pouco de dificuldade na linguagem matemática. O rigor tem que existir, lógico, eu sou mestre em matemática, eu sei disso. Mas às vezes a gente tentar facilitar um pouco a nossa mente para coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Então, por exemplo, função injetora. O que é uma função injetora? A função injetora, a definição matemática, diz o seguinte: para elementos diferentes do domínio, você tem elementos diferentes no contradomínio. O fx1 é diferente do fx2. Ou seja, para cada elemento do domínio diferente, eu tenho imagens diferentes. Ela é injetora. Eu vou simplificar a nossa vida. Cada um com sua mulher. Não tem chifre. Pois é. Cada um com sua mulher. Cada elemento do domínio tem sua mulher. Não tem chifre, tá? Então, ó, o 2 está com 7, o 1 está com 6, o 0 está com 5. Uma função que pode expressar isso é x mais 5. Quando x é 2, y é 7. Quando x é 1, y é 6. Quando x é 0, y é 5. 0 mais 5, tá? Aí vem um detalhe. O 4 está sobrando. Sim, porque eu estabeleci o meu domínio reais positivos. E o contradomínio é os reais. Então esse é um detalhe importante. O contradomínio é os reais, mas observe, 4 está sobrando. Então 4 não faz parte da imagem. Como é, professor? É isso mesmo que você escutou. A imagem só é quem recebe acesso. Meu irmão, se ligue. Imagem é só quem recebe do domínio. Contradomínio é tudo. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que a imagem aqui é 5, 6, 7. Pois é. A imagem são todos os valores de y maiores ou iguais a 5. Ó, esse é o diagrama, retomando a função do primeiro grau, ó, começa do 5 e vai subindo. Ó, o y, 5, 6, 7. Ó, a reta subindo. Tá vendo? Ok. Aí, galera, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não estou dizendo que na injetora tem que sobrar, não. Isso é uma dúvida que os alunos têm. Eu só estou dizendo que cada um tem sua mulher. Sobrar ou não é uma consequência. Então, de novo, o que é uma função injetora? Cada x tem um y diferente. Pode sobrar? Pode ou não pode? Isso não tem nada a ver. De novo, qual é a condição para ser injetora? Cada um com sua mulher. Certo? Cada um com sua mulher. Ok? E aí tem um detalhe gráfico. Como é que você reconhece uma questão injetora no gráfico? Toda reta horizontal do domínio corta em apenas um ponto o gráfico ou não corta. Então, ó, essas linhas vermelhas está cortando só em um ponto. Ou não corta. Então é injetora. Então, condição para ser injetora. Como é que eu sei que no gráfico a função é injetora? Começa a passar retas horizontais. Se ela pega só em um ponto ou não pega em nenhum ponto, injetora. Sacou? Gostei, tá? Como é injetora, cara? Não. Cada um com sua mulher. Beleza. Essa aqui é a mais legal de todas. Essa aqui não tem como você errar nunca. Sobrejetora. A imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, nenhuma mulher vai sobrar. As mulheres tudo vão casar. Não tem elemento sobrando no contradomínio. Olhe, bota na sua cabeça, Milameta, preste atenção. Qual é a condição de uma função ser sobrejetora? Todo mundo do contradomínio recebe flecha. E quem recebe flecha não é a imagem? Então a imagem é igual ao contradomínio. A única condição para ser sobrejetora. Imagem igual ao contradomínio. Você entendeu o que eu disse?
Imagem é igual ao contradomínio. Não pode sobrar elemento no contradomínio. A imagem é igual ao contradomínio. Ok? Então um exemplo de uma função sobrejetora, ó. Tá vendo que 0 e 4 estão usados? Não tem mais ninguém sobrando. Ó. Contradomínio é igual a imagem. Contradomínio. Ninguém sobrou. Ninguém sobrou. Ah, olha. 0 com 0, 2 está com 4, menos 2 está com 4. Observe. Ela não é injetora, hein? Por quê? Porque tem dois homens com a mesma mulher. Não pode dois homens com a mesma mulher. Não pode. Certo? Então ela não pode ser injetora. Ela é apenas sobrejetora. Quando é que você quer sobrejetora? Quando a imagem é igual ao contradomínio. Então eu queria que você tenha muito cuidado com isso. De novo, injetora. Cada um com sua mulher. Sobrejetora. Todas as mulheres são usadas. Que é o contradomínio. As flechas que estão recebendo. E aí um detalhezinho no gráfico. Como é que eu reconheço uma questão sobrejetora no gráfico? Toda reta horizontal no eixo de domínio corta em pelo menos um ponto. Então, toda reta tem que cortar em um ponto. Na injetora podia não cortar, lembra? Tem que cortar em pelo menos um. Pode cortar em dois, viu, cara? Não pode. Está cortando em dois aqui, ó. Certo? É no mínimo um. Pode cortar só em um ou em dois. Não tem problema. Então, entendeu? Injetora. Cada um com sua mulher. A reta horizontal corta em um só ponto ou não corta. Sobrejetora. Todas as mulheres são usadas. Imagem igual ao contradomínio. E a reta horizontal corta em pelo menos um ponto. Tem que cortar em algum ponto. Ou um, ou dois, ou três. Perfeito? Isso é a função sobrejetora. E a bijetora é a função fantástica. Ela é injetora, cada um com sua mulher, e ela é sobrejetora. Todas as mulheres são utilizadas. Então, a bijetora é a função perfeita, a sociedade perfeita. Todo mundo casado e ninguém levanta chifre, ninguém. Não fica ninguém para titio, ninguém para titio. Todo mundo é casado. O professor não gosta dessas coisas, não, dizer casado. É só para você entender, meu irmão Gameta, beleza? Então, bijetora. Injetora, cada X tem o seu Y diferente, e sobrejetora, todo mundo do contradomínio é usado, a imagem é igual ao contradomínio. Ou seja, a bijetora é perfeita. Cada X tem seu Y e não sobra ninguém no Y. Tá certo? Por exemplo, Y igual a 2x. Quando x for 2, y é 4. Quando x for 1, y é 2. Quando x é 0, y é 0. Um exemplo de uma função bijetora está aqui, ó. Toda a reta horizontal do domínio corta em apenas um ponto. Aí preste atenção. Graficamente, a reta horizontal tem que cortar em apenas um. Então vamos ver se eu entendi. Quando é que ela é injetora? Toda a reta horizontal do domínio corta em apenas um ponto ou não corta? Sobrejetora, corta em pelo menos um ponto. Tem que cortar em pelo menos um. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três. E a bijetora tem que cortar, mas tem que ser só em um ponto. Toda a reta tem que cortar em um só ponto. Perfeito? Tá claro isso aí? Muito bem. E pode acontecer, gente, de uma função não ser nenhuma das três. Pode ser que ela não seja injetora, pode ser que não seja sobrejetora e pode ser que não seja bijetora. Olha um exemplo disso aqui, gente. Ó, você está vendo que as mulheres nem todas são sendo utilizadas, o contradomínio não é igual à imagem, a imagem não é igual ao contradomínio, já sobrou aqui. Não pode ser sobrejetora, sobrou. E também não pode ser injetora, porque tem dois homens com a mesma mulher. Então essa função não é injetora, porque tem dois homens com a mesma mulher, não pode, 2x com o mesmo y. E não é sobrejetora, porque tem gente sobrando. Então, nem é injetora, nem é sobrejetora, então também não é bijetora. Porque para ser bijetora tem que ser as duas, né? Ok? Perfeito. E aí pode acontecer, ó, de uma reta não cortar em nenhuma e cortar em duas, então não é. E aí vem um detalhe que eu acho que é muito importante, tá? Quando você especifica o contradomínio, é que você pode classificar uma função como injetora, bijetora ou sobrejetora. A identificação do contradomínio no enunciado é que vai definir o que é a função, tá? Isso vai ficar muito claro nesse exemplo fantástico que eu vou lhe dar agora. Eu peço que você tome muito cuidado com esse exemplo, que é incrível. É um exemplo real de como as coisas funcionam dentro de questões contextualizadas. Então vem comigo. Seja A o conjunto que representa os 25 alunos da segunda série do ensino médio do Colégio Sucesso. Olha, Colégio Sucesso. 25 alunos do ensino médio do Colégio Sucesso. E B, o conjunto dos números naturais de 0 a 20. Alguns autores dizem que 0 não é natural, isso é uma controvérsia na matemática, então a questão tem que especificar. Se naquela questão está sendo considerado que 0 é natural ou não. Tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do contexto e de como você está utilizando aquele conjunto. Então, nesse caso aí, eu estou considerando que o 0 é um número natural. A em B é a função que associa a cada aluno do conjunto A, o número de faltas de cada um deles nas 20 primeiras aulas do ano.
Podemos afirmar que a função é. Então vamos ter muita calma, é uma questão simples. Você não pode se confundir. Quantos alunos tem no conjunto A na Escola do Sucesso? 25. Ele quer uma função que pegue, relacione cada aluno com seu número de faltas. O aluno A, tantas faltas. O aluno B, tantas faltas. Evidentemente, só existe de 0 a 20 faltas, porque são 20 dias de aula. Então, cada aluno tem um número de faltas correspondente. E aí, como é que a gente faz? As alternativas são: F é necessariamente injetora, necessariamente sobrejetora, necessariamente bijetora, pode ser injetora ou pode ser sobrejetora. Uma dica para você: sempre pense logo em ser ou não sobrejetora, que é o que define a questão. Então vamos pensar comigo, antes que a gente mostre a tela de solução. O conjunto A tem 25 alunos. O conjunto B é o número de faltas de 0 a 20. Então você concorda que esse número de faltas de 0 a 20 está relacionado com o conjunto A? O número de faltas de 0 a 20 é o conjunto B, o conjunto dos números naturais. Então vamos ver como é que a gente vai fazer. Vamos lá. Como o conjunto A tem 25 alunos, ele tem mais elementos que o conjunto B, que são os números naturais de 0 a 20. A função A e B não pode ser injetora, pois para cada aluno seria necessário um número diferente de faltas e, consequentemente, não pode ser injetora. Vamos tentar entender melhor isso. Tem 25 alunos, né? Cada aluno tem uma falta. Então, para ser injetora, cada aluno tem que ter um número de faltas correspondente. Então, como tem 25 alunos, eu teria que ter 25 elementos no conjunto B. Olha o detalhe. Injetora, cada elemento do conjunto A tem que ter um elemento diferente em B. Então, pense comigo. Se estão 25 alunos e só tem 21 números na realidade de 0 a 20, vai ter que repetir, né, gente? Professor, não entendi ainda, vem comigo. São 25 alunos, então cada aluno tem que ter um número diferente de faltas. Então, se são 25 alunos, teria que ter 25 números relacionando as faltas. E só tem 21 números. Então, vai ter gente repetindo aí. Ou seja, não pode ser injetora. Porque para ser injetora, no mínimo, o número de elementos de A tem que ser igual ao número de elementos de B. Para que cada elemento de A tenha um único correspondente em B. Ah, professor, entendi. Porque cada um com sua mulher, se tem 25 homens, tem que ter no mínimo 25 mulheres. Parabéns. Ela não é injetora. E se não é injetora, também não é bijetora. Porque a bijetora é injetora e o quê? Sobrejetora. Ah, professor, então ela é sobrejetora. Não necessariamente. Por quê? Acompanhe comigo. A função não é necessariamente sobrejetora, pois para isso ocorrer, o conjunto imagem, o número de faltas de cada aluno, deve apresentar alunos com 0, 1, 2, 3 até 20 faltas. Ou seja, a imagem corresponderia ao conjunto B contra o domínio. Eu não tenho garantias em que vai existir número de faltas diferentes para todos os alunos. Ou seja, apesar do conjunto dos números naturais ser de 0 a 20, pode ser que nenhum aluno de A tenha tido 5 faltas. Entenda, cada aluno vai ter suas faltas. Mas pode ser que um determinado número do conjunto B não seja associado a nenhum aluno. Ou seja, o número 5 pode ser que nenhum aluno tenha 5 faltas. E se sobrou alguém aqui, a imagem não é igual contra o domínio. Mas, evidentemente, ela pode ser sobrejetora. Ela não é necessariamente sobrejetora, mas pode ser. Por que pode ser? Porque pode acontecer do primeiro aluno ter 0, do segundo aluno ter 1, do terceiro aluno ter 2, do quarto aluno ter 3, o 21º aluno ter 20. Ou seja, ter sempre os números de 0 a 20 ter sido utilizado pelos 25 alunos. Então, ela pode ser sobrejetora. Tá? Não é necessariamente sobrejetora, porque, como eu já disse, pode ser que o número 5 não associe nenhum aluno com aquelas faltas. Aí iria sobrar, a imagem não é igual contra o domínio. Então, seria possível, podendo assim ser sobrejetora, letra E, pode ser sobrejetora, não necessariamente. Porque só seria sobrejetora se eu utilizasse todos os números. Pode ser que um número de faltas lá não tenha associado a nenhum aluno. Legal? Muito bom. E aí, gente, outros tipos de função, né? Questão muito boa anterior, tá? Função crescente e função decrescente. Quando é que a função cresce? Quando o x aumenta, o seu valor também aumenta, o seu f de x. Ó. Se x2 é maior que x1, f de x2 é maior que f de x1. E quando é que a função é decrescente? Quando o x aumenta, o f de x diminui. Ó. Então, por exemplo, x1 associa a f de x1. Deixa eu botar aqui x2, ó, f de x2. Está vendo que está diminuindo? Ou seja, x2 maior que x1, aí o f de x2 é menor que f de x1. Função crescente. A partir do eixo y, ela vai
crescendo. Função decrescente, a partir do eixo y, ela vai decrescendo. Simples, né? Às vezes esse rigor matemático complica a nossa vida. Crescente, decrescente. Aí alguns autores falam estritamente crescente. Vamos se aprofundar nisso não, tá? Crescente, decrescente. Ok? Muito bem. Função constante é quando os valores da função sempre são iguais. Então, por exemplo, ó, a velocidade de um carro em função do tempo. À medida que o tempo vai passando, a velocidade do carro é sempre a mesma. Então a função é constante. Por exemplo, um candidato aí nas eleições que tem sempre a mesma intenção de votos. Então ele sempre apresenta um valor constante. Tá? Então essa é a chamada função constante. Ó, quando os valores de x, nesse caso o tempo aumenta, os valores de y, que nesse caso é a velocidade, permanecem iguais. Ou seja, sempre o mesmo valor. Ok? Tranquilo? E aí, gente, a gente entra numa parte muito importante. O exame seletivo aí do Enem sempre está trazendo questões de simetria e às vezes não há definição clara de onde a simetria deve ser incluída. Eu incluí em funções por causa da explicação de função par, ímpar e inversa na sequência. Então, o que é uma simetria? Vamos bem devagarinho comigo. Simetria é tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando eu boto uma em cima da outra. Então, por exemplo, você pega uma folha de caderno, você pega uma folha de caderno aqui, quando você vira, a folha de caderno cai exatamente em cima da outra, são simétricas a figura. O lado direito é igual ao lado esquerdo. Quando você vira, faz a rotação, coincide perfeitamente. Isso é simetria, tá? Então, alguns exemplos de simetria. Por que esses dois triângulos são simétricos? Porque quando você virar a página, preste atenção, quando você virar a página, ele vai ficar igualzinho. Esse ponto vai vir para cá e esse outro ponto vai vir para cá. Perfeito? São figuras simétricas. A simetria pode ocorrer também na diagonal, é isso que eu estou falando. Aí aqui, essa figurinha simétrica é essa, ó, pá, pá, entendeu? Essa daqui, ó, você está vendo que esse trapézio aqui, quando você vira, ó, fica igual. E aqui, ó, esse lado de cá virando para lá. E aqui, ó, isso virando para lá. Perfeito? Então a simetria vai ocorrendo de várias formas. Outro exemplo, ó. Certo? O x aqui com x aqui, esse com esse, ó. Passa uma linha aqui, esse com esse. Então a simetria dá uma certa visão de beleza, né? Ela vai tendo essa uniformidade. Um lado e o outro são simétricos, ou seja, sempre um lado coincide com o outro. Bem legal isso, né? Só que essas simetrias, elas podem ocorrer... Atenção, olha aí, chamando, quem é o Brasil? Olha aí, chamando aí, ó, nossa ligação aí. Então, a simetria, ela pode ocorrer tanto em relação ao eixo X, como em relação ao eixo Y, como em relação à origem. Olha aí a nossa musiquinha, gostou do efeito aí, ó? Está sendo mostrada a simetria para você, ó. Primeiro a simetria em relação a Y, ó. Tá vendo aqui como é legal? A simetria em relação a Y. Perfeito, né? Agora eu vou mostrar a você a simetria em relação a X, olha agora. X aqui embaixo, ó. Ó, simetria em relação a X. Ou seja, em relação a Y, agora eu vou mostrar em relação a X. Percebeu que em relação a X troca os sinais do Y, e em relação a Y troca o sinal do X. E agora uma das simetrias mais incríveis é a simetria em relação à origem. Ah, Carlão! O X e o Y trocam de sinal. Tá? Então, em relação a Y, em relação a X e em relação à origem. Muito interessante esse tipo de simetria. Então vamos lá, de novo comigo, vamos recapitular. Como é a simetria em relação a Y? Troca o sinal do X. Ó, simetria em relação a Y, troca o sinal de X, as coordenadas. Simetria em relação a X, troca os sinais do Y. E simetria em relação à origem, atenção, troca o sinal do X e do Y. X0, Y0, fica menos X0, menos Y0. Ok? Olha aí, mais exemplo de simetria em relação ao eixo X, ó. O de cima, você vira para baixo. Ó, olha essa aqui como é interessante. A do X, ó, você virou. Essa aqui estava com as pernas para cima, agora vem com as pernas para baixo. Vamos mostrar a simetria em relação ao Y. Simetria em relação ao Y, tá vendo? Ó? Relação ao Y, ela vira para lá, ó. Pam. Aqui, ó, vira para cá. Simetria em relação à origem. Muito interessante, ó. Ponto 0 e 0, ó. Reta para cima e para cá. E aí vamos àquela observação que a gente deu agora há pouco. Quando é a simetria em relação à origem? Quando muda os valores da abscissa e da ordenada. Ó, aqui, 1 e 5, menos 1, menos 5. Percebeu? Quando a coordenada 1, 5 troca o sinal menos 1, menos 5, é uma simetria. Aqui, ó, outro exemplo aqui. Olha que legal, ó. 2 e um valor acima de 0,8. E aqui, ó, menos 2 e um valor abaixo de menos 0,8. Ou seja, a simetria em relação à origem, não esqueça se você está com dificuldade.
Você troca o sinal do x e do y. O par ordenado, por exemplo, 2, 1, ficaria menos 2, menos 1. Sempre ocorre isso na simetria em relação ao y. Perfeito? Simetria em relação à reta y igual a x, ó. Bissetriz dos quadrantes ímpares. Você vai ver que essa simetria tem a ver com uma das funções na sequência. Tá, então vamos voltar a reta aqui y igual a x, ó. Tá aqui a reta y igual a x, essa reta aqui y igual a x, ó. A reta de baixo é simétrica em relação a outra. Olha aqui agora, gente, esse caso é muito interessante. Reta y igual a x é a pontilhada, ó. Então, essa função aqui, ó, ela rebate para cá. Você tá vendo que essa parte para cá, ó, traz ela para cá, ó. E essa parte aqui de baixo, ó, traz ela para lá. Então, ela dá uma virada, como se fosse virando a folha do caderno em relação à reta y igual a x, ó. Tá vendo? Isso é a simetria em relação à reta y igual a x. Muito interessante. Por que essas simetrias foram tão importantes? Porque eu só consigo entender de fato a função par, função ímpar e função inversa se eu tiver visto simetria. Então, a função par, olha que interessante. A função par é uma função que apresenta um gráfico simétrico em relação ao eixo vertical, em relação ao eixo y. Tá? Então, vamos fazer a simetria aqui da função par. Observe, essa função é par por quê? Às vezes você não sabe nem o que é a função par, mas sabe a simetria. Ó, a função par ocorre porque essa parte aqui eu viro em relação ao eixo y. Ó, quando eu viro em relação ao eixo y, ocorre a simetria. Isso é chamado de função par. Pode-se mostrar que uma função é par quando f de x é igual a f de menos x. Por exemplo, por que a função f de x igual a x ao quadrado é par? Porque f de 2, 2 ao quadrado é 4. E f de menos 2? Aí menos 2 ao quadrado é 4. Ou seja, o f de x foi igual a f de menos x. Ó. F de 2 é 4, f de menos 2 é 4. Ou seja, f de 2 é igual a f de menos 2. Quando isso acontece, a função é par. Mais uma vez, a função é par quando o f de um valor x positivo é igual a f do valor x negativo. Graficamente, simetria em relação ao eixo vertical. Do jeito que está aqui, quando eu viro para cá, fica simétrico, tá? Simétrico, simétrico. Em relação ao eixo vertical, que é a função par. Função ímpar. O que é que ocorre com a função ímpar? Ela é denominada ímpar quando f de x é igual a... Bota o menos aqui, produção. Menos f de menos x. Então, parar para você escrever isso aí. Ajeita aí. F de x é igual a menos f de menos x. E a simetria agora em relação à origem. Olha que coisa incrível. Função ímpar. Ela é simétrica em relação à origem. E você entendeu que a simetria em relação à origem troca os sinais do x e do y. Então, eu vou pegar um ponto qualquer aqui. Ponto 1 em 1. 1 em 1. Aí, o outro ponto vai ser menos 1, menos 1. Se você repetir esse processo, é uma simetria. Então, olha que interessante. Essa função aqui, 1 sobre x, é uma função ímpar. Está ali o gráfico dela. Incrível, né? O gráfico dela. Em estudos mais avançados, quando a gente vai vendo funções gráficas, a gente vai comentar essa função. Ó. Esse gráfico e esse gráfico apresentam simetria em relação à origem. Né? Ó, é só você olhar. 1, menos 1, menos 1. 2, 2, menos 2, menos 2. Aliás, meio, 2, menos meio, menos 2. Então, ó, f de 1, 1 sobre 1 é 1. F de menos 1, 1 sobre menos 1, menos 1. Então, ó, por que a função é ímpar? Porque o f de 1 é igual a menos f de menos 1. Ou seja, 1 é igual a menos, menos 1. Então, lembra. Função par, simetria em relação ao eixo vertical. Função ímpar, simetria em relação à origem. Ó. Essa função apresenta uma simetria. Ou seja, essa parte aqui é como se ela virasse para cá. Ó. Tá vendo? Ó, a virada aqui em relação à origem. Fantástico, né? E a famosíssima função inversa é uma das funções que tem que ter mais cuidado. Quando você vai para um nível mais avançado em matemática, a função inversa é uma função perigosa. Porque, primeira coisa, isso é definida para as funções bijetoras. Por quê, hein, Carla? Vamos aqui comigo. Ó. Uma função bijetora de A em B é inversível. E sua inversa é a função B em A. Se somente para todo x e y pertence a f, corresponder ao y e x pertence a f menos 1. Você sabe o que ela é bijetora? Se a função é de A em B, e agora a inversa é de B em A, quer dizer que domínio e contradomínio tem que ter o mesmo número de elementos. Ou seja, o contradomínio tem que ser uma sobrejetora para ser usado todo mundo. Porque olha o detalhe. Qual é a condição de domínio de uma função? Para todo x exista um y no conjunto B. Então, se não existir sempre um y no conjunto B, se sobrar, na hora em que passa a ser domínio, vai sobrar. E para ser função não pode sobrar no domínio. Então, explicando melhor. O contradomínio
de uma função, quando ele virar domínio, ele tem que ser o todo usado. Então por isso que ele tem que ser bijetor. Não pode sobrar. E não pode sobrar é sobrejetora. Não é verdade? Então a condição da função inversa tem que ser bijetora. Porque se o contradomínio sobrar, ele não pode ser o domínio quando inverter. Porque vai estar sobrando elemento e para ser domínio tem que ser usado todos os x. Então olha para você entender melhor. A função f relaciona um A com um B. Aí quando ela é inversa, ela inverte. Ó. O que era contradomínio passa a ser domínio. E o que era domínio passa a ser contradomínio. Então a função de A em B, B em A. Essa é chamada função inversa f de menos 1. Tá? E aí tem uma regra prática para você encontrar a determinação da função inversa. No meu entender, isso não deveria ser a coisa mais importante. O que deveria ser mais importante é o aluno entender que a função inversa é uma função bijetora e aquilo que é contradomínio passa a ser o domínio, né? E aí a gente tem que trabalhar melhor o domínio. Mas ainda é incidente ficar perguntando qual a lei da função inversa. Então vamos só mostrar na prática como é que funciona. Então, para determinar a função inversa de uma função definida por uma expressão numérica, seguimos as seguintes etapas. Primeira coisa, você troca o y pelo x e vice-versa. E depois você isola o y. Esse y passa a ser a função inversa. Ok? Então vamos ver um exemplo disso aí, né? E aí aquela observação que a gente vai ver no exercício, que é necessário observar o domínio da função inversa. Então, exemplo 2. Seja a função y igual a 2 sobre x menos 1, definida no domínio x pertence a reais tal que x diferente de 1. Observe que esse domínio é x diferente de 1 porque a gente já explicou, x menos 1 tem que ser diferente de 0, então realmente x tem que ser diferente de 1. Aí ele quer a função inversa. Então como é que eu faço para achar a função inversa? A regra prática, e aí precisa também ver o domínio. Como é que a gente faz? No lugar de y eu boto x, no lugar de x eu boto y. Então vamos trocar de posição y com x? Então x é igual a 2 dividido por y menos 1. Eu agora vou isolar y, tá? Isolando o y ficou x, que multiplica y menos 1, é igual a 2. Então vai ficar xy, distributiva, x vezes y, x vezes menos 1. Então fica xy menos x igual a 2. Então fica xy igual a x mais 2. Aí agora eu vou isolar o y, né? Tem que isolar o y? Y é igual a x mais 2 dividido por x. Cuidado. Essa é a sua função inversa. Mas aí olha, observe como o domínio vai mudar agora, viu gente? O domínio muda. Por quê? Porque ficando x embaixo, agora é de x diferente de 0. Então observe que toda vida que você faz a função inversa, você tem que observar qual é o domínio dela. Cuidado. O domínio da função inicial não é necessariamente igual ao domínio da função inversa. Porque vai depender de como ficou a expressão. Aqui o domínio é x diferente de 1. E aqui o domínio é x diferente de 0. Ok? Muito interessante isso aí da função inversa, tá? Então a função inversa é uma função em que o contradomínio passa a ser domínio quando ela inverte. E evidentemente tem um negocinho muito interessante sobre simetria, tá? A gente não vai se deter muito. Mas é muito curioso isso. Lembra da simetria da reta y igual a x? Pois é. A função inversa ela é simétrica à sua função inicial em relação à reta y igual a x. Então vem comigo aqui. Ó. Seja uma função f de x e sua inversa. Seus gráficos são simétricos em relação a y igual a x. E aí eu deixo para você pensar comigo. Ó. Se você tem uma função f de x e você encontra a sua inversa, e quando você traça o gráfico, gente, os valores deles são simétricos em relação à reta y igual a x. Eu vou dar um exemplo, talvez que seja melhor para você entender. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o valor 1,9. Ó. Eu queria que você pegasse a função f de x, ó, para x igual a 1, y igual a 9, certo? Então vamos lá. O que é que a reta y igual a x faz? Ela vai trocar os valores de x e y. Para x igual a 1, y igual a 9. Agora troca, faça x igual a 9. Para x igual a 9, y igual a 1. Caramba, peraí, você não tinha dito isso não. A simetria em relação à reta y igual a x, ela troca a posição do par ordenado, né? Você agora entendeu, né? Porque na regra prática, a gente troca o x pelo y e o y pelo x. Ah, caramba, entendi. Que massa, meu irmão. Então anota aí, meu gameta. Toda simetria em relação à reta y igual a x troca de posição o par ordenado. Não troca de sinal, não. Troca de posição. Então, por exemplo, se na função f o par ordenado é 1 e 9, na sua inversa, troca aí 1 e 9. Troca aí. Vai ficar 9 e 1. Então, na função inversa, o par ordenado passa a ser 9 e 1. Então, entenda. Quando se trata de função inversa, você troca o x por o y. Por isso que na regra prática a gente fez isso.
Está começando a achar interessante, né? Pois é, gente, o estudo de funções é incrível. Então, simetria em relação a y igual a x. O que é que ela faz? Troca de posição par ordenada. Se você tem um par, um ponto 9 e 1, ele passa a ser 1 e 9. Porque é a troca de y por x. Tá? Isso acontece na simetria em relação à reta y igual a x. Essa reta, quando você rebate, ela vem aqui para baixo. Fantástico. E a função composta? Outra função incrível. Uma composição de funções. É muito simples. São duas funções que você vai transformar em uma só. Então, qual é a ideia da função composta? Seja uma função de a e b e uma função g de b em c. Considere uma outra função h que vai relacionar a com c. Não complica com essa linguagem matemática, não. A função f é de a em b, a função g é de b em c. E a função h pega a com c. O início com o fim. Gostei, cara, é mais simples assim. A função h é a em c, que fornece os mesmos resultados que as funções f e g aplicadas em sequência. Ou seja, que relaciona cada elemento de A com o correspondente em C. Vou dar um exemplo visual bem simples. Imagine que eu tenho um elemento do conjunto A que vai dar um elemento no contradomínio de B. E esse elemento do contradomínio de B vai dar um outro elemento em C. Então, as etapas intermediárias, um de A dá em B e um de B dá em C. O que é que a função composta faz? Leva direto o A para C. Ou seja, se eu aplicar em sequência uma certa função fx e outra função g de x, a composta ela consegue fazer isso de forma direta, ligando A com C. E a função h é denominada exatamente função composta de f e g. A maneira de representar h, o que a gente tem que ter cuidado, é chamada g da f de x. Ou seja, eu tenho uma função f de x e h de x é a g da f de x. Ou seja, por quê? Porque quando a f de x aplica a primeira e a g de x aplica a segunda, a g de x está aplicando em cima de f de x. G da f de x é como se fosse h de x. Tá? É por isso que isso acontece. É como eu disse, às vezes essa linguagem confunde um pouco. E a gente só consegue entender, principalmente funções, dentro de uma aplicação prática. Tá? E essa aplicação prática é a seguinte. Vou fazer bem devagarinho essa questão para você entender como é que funciona. Então, seja os conjuntos A, menos 1, 0, 1 e 2, o conjunto B, 0, 1, 2, 3 e 4, e o conjunto C, 1, 3, 5, 7 e 9. E as funções. Primeiro, a função de A em B, que é definida por fx igual a x ao quadrado. A função g de B em C, que é definida por g de x igual a 2x mais 1. Ele quer que você ache a g da f de x. Olha só. Eu vou achar a g da f de x, é bem simples você entender como é que você vai fazer. O que uma função faz? Então vem cá, o que a função f faz com o x? Acompanhe comigo. O que a função f faz com o x? Ela pega o x e eleva ao quadrado. O que a função g faz com o x? Ela multiplica o x por 2 e soma 1. Então, de novo, o que a função f faz com o x? Pega o x e eleva ao quadrado. O que a função g faz com o x? Pega o x, multiplica por 2 e soma 1. Então ele quer g da f de x. Olha o detalhe como é interessante. Qualquer coisa que esteja aqui dentro do parênteses, o que é que o g faz com o x? Pega o x, multiplica por 2 e soma 1. O que é que o g vai fazer com f de x? Bora! O que é que o g vai fazer com f de x? Vai pegar o f de x, multiplicar por 2 e somar 1. Caramba, que massa! De novo, o que é que o g faz com o x? Multiplica o x por 2 e soma 1. O que é que o g vai fazer com f de x? Multiplicar o f de x por 2 e somar 1. Então, vamos fazer isso? G de x é igual a 2x mais 1. Então, o que é que a função g vai fazer com f de x? O que é que ela fez com x? Pegou x vezes 2 mais 1. O que é que ela vai fazer com f de x? Pegar o f de x, multiplicar por 2 e somar 1. Mas quem é f de x? X ao quadrado. Então vai ficar 2 vezes x ao quadrado mais 1. Essa função g de f de x nós chamamos de h de x. E aí, para você compreender como é que isso funciona nas aplicações em sequência das funções, o que foi que eu fiz? Algo fantástico para você. Eu tinha a primeira função, que era x ao quadrado, que relaciona a com b. Tem a segunda função, que era g, que relaciona b com c. Né? B com c. E a função h, que vai relacionar a com c. Por quê? Olha só, o que a função f faz? Relaciona a com b. O que a função g faz? Relaciona b com c. O que a função h vai fazer? Relacionar a com c. Não é isso que a gente viu na definição? Já sei como é que acha a função composta. Como é que acha a função composta? É só ver o que é que o g faz com quem está aqui dentro. Aí bota f de x aqui, substitui fácil. Agora vamos mostrar no diagrama. Pode parecer um pouco confuso, mas você vai entender. O que a função x faz com os elementos de A? Voltando, a função f de x relaciona A com B.
ela é dada por x ao quadrado. O conjunto A é esse aqui. E eu tenho que obter o conjunto B. Então vamos lá. O que é que a função faz? X ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Então olha o que é que a função f de x está fazendo com os elementos de A transformando em B. Ó. X ao quadrado. Aí veja bem, o que é que a função g de x faz com os elementos de B? Transforma os elementos de B em C. Voltando. A função g de x vai relacionar B com C. Conjunto B com conjunto C. A função é 2x mais 1. Então o que é que ela vai fazer com os elementos de B? 2x mais 1, bora. 2 vezes 0 mais 1. Vamos fazer comigo? Ó. 2 vezes 0 mais 1 dá quanto? 1. 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1 mais 1, 3. 2 vezes 2 mais 1, ó. 2 vezes 2 mais 1, 2, 5. 3 vezes 2 mais 1, 7. 4 vezes 2 mais 1, 9. Percebeu? Pronto. Então, a função f de x fez o quê? Pegou os elementos de A e transformou em B. O que é que a função g de x faz? G de x faz, pega os elementos de B e transforma em C. Pronto. E o que é que a função composta? Aí é que está o detalhe. O que é que a função composta vai fazer? O g da f de x, que eu vou chamar de h de x. O h de x vai pegar os elementos de A e transformar direto em C. Olha só. Quem é a função g da f de x? O h de x. 2x ao quadrado mais 1. Então, observe. O que é que eu vou fazer com 0? 0 ao quadrado vezes 2 mais 1. Dá 1. O que é que eu vou fazer com menos 1? Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 2. 2 mais 1 dá 3. O que é que eu vou fazer com 1? 1 ao quadrado, 1 vezes 2. 2 mais 1, 3. O que é que eu vou fazer com 2? 2 ao quadrado, 4 vezes 2 mais 1 dá 9. Aí preste atenção. Eu estou pegando o 0 e joguei direto para 1. Se eu tivesse que passar pelas funções f de x e g de x, ó, de novo, o g, h de x, pega o 0 e já transforma em 1. Mas se eu fosse fazer pelas etapas intermediárias, ó, 0 não veio direto para 1? Se eu aplicasse primeiro f de x, 0 vinha para 0. E depois eu aplicasse g de x, 0 vinha para 1. Ou seja, eu posso ir direto de 0 para 1 pela composta, ou posso passar pelas intermediárias, 0, 0 e 0, 1. Eu acho que você entendeu a brincadeira. A composta pega o resultado inicial e leva direto para o final. De duas funções que aplicadas sucessivamente dão o mesmo resultado. Caramba, Carlão, que massa, Carlão. Mostra esse próximo exemplo aí, Carlão. Em uma pesquisa sobre a dengue, verificou-se que a quantidade de mosquitos varia com a precipitação pluviométrica em milímetros de acordo com a função F. M é em função de P. M é igual a 20P mais 1, onde M é a quantidade de mosquito e P é a precipitação pluviométrica. E a quantidade de pessoas infectadas depende do número de mosquitos, de acordo com a função G. I é igual a M ao quadrado mais 2M. Ou seja, entenda. A quantidade de mosquito depende da precipitação pluviométrica. E a quantidade de pessoas infectadas depende da quantidade de mosquitos. Então, olha a ideia. Mosquito depende da precipitação pluviométrica. Quantidade de pessoas infectadas depende da quantidade de mosquitos. Interessante, tem uma relação aí, tem? Pronto. Enquanto a primeira função relaciona o número de mosquitos com a precipitação, a segunda função relaciona a quantidade de pessoas infectadas com o número de mosquitos. Aí ele quer saber qual é a função que relaciona o número de pessoas infectadas em função da precipitação pluviométrica. Ou seja, ele quer I em função de P. Preste atenção, I em função de P. Olha o que eu vou fazer. Função F. Quantidade de mosquitos depende da chuva. M é mosquitos, P é chuva. Então M é igual a 2P mais 1. Função G. Pessoas infectadas dependem dos mosquitos. Ele quer a intensidade em função do P. Galera, ó, não complica. Apesar da linguagem um pouco rebuscada, você não complica. Ó, M é igual a 2P mais 1. Então, se a quantidade de pessoas infectadas depende do número de mosquitos, o número de mosquitos depende da precipitação. Então é possível estabelecer uma relação entre as pessoas infectadas com a precipitação. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar, substituir 1 em 2. Olha o que eu vou fazer. Ó, I é igual a M ao quadrado mais 2M. Então o que é que eu vou fazer? Ó, no lugar de M, eu vou botar 2P mais 1. Acompanhe comigo aqui. Ó, os mosquitos dependem da chuva, da precipitação. Então no lugar de M eu vou botar 2P mais 1. Bota aqui 2P mais 1 aqui dentro. Ó. No lugar de M, 2P mais 1. E no lugar de M, 2P mais 1. Vamos desenvolver isso. Quadrado do primeiro, 4P ao quadrado, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, 4P, mais quadrado do segundo. E aqui, 2 vezes 2P, 4P, 2 vezes 1, 2. Então eu descobri que o número de pessoas infectadas depende da chuva por essa função aqui, a função 3.
Então veja, eu tinha mosquito que depende da chuva, da precipitação, pessoas infectadas que dependem do número de mosquitos. E agora eu consegui estabelecer uma relação direta entre a quantidade de pessoas infectadas e a precipitação pluviométrica. Aí eu vou dar um exemplo para P igual a 10. Para P igual a 10, ó, vou substituir aqui P por 10. M é igual a 2 vezes 10 mais 1, M é 21. Aí depois eu vou pegar o M21 e substituir aqui, ó, M21. 21 ao quadrado mais 2 vezes 21 dá 483. Ó, olha o que eu estou fazendo. Primeiramente eu estou fazendo as funções f e g aplicadas sucessivamente. Para P igual a 10, achei que M é 21. E quando eu achei M igual a 21, eu jogo aqui embaixo e acho a intensidade 483. Pessoas infectadas, desculpe. Se você quiser saber direto, a partir da precipitação, número de pessoas infectadas, você usa composto. Ao invés de usar achando M e substituindo na pessoas infectadas na 2, você pode usar direto a função. Ó. Faça 10 aqui no lugar de P. Quando você desenvolve, encontra 483. Ó. O mesmo resultado. Então, o primeiro levou a quantidade de precipitação para achar o número de mosquitos, depois o número de mosquitos para achar as pessoas infectadas. Aplicadas sucessivamente as duas funções. A composta já faz isso direto. Ela leva o resultado direto. Observe o que eu fiz em outras palavras. Gente, dengue não é brincadeira. Atenção, hein? Não deixe água parada. Faça o seu controle, porque a dengue é um inimigo muito mortal. E propaganda fuleira. Então vem comigo, ó. O que a função fez? A função pegou. A partir da precipitação, achou o número de mosquitos. A função F faz o quê? A partir de uma precipitação de 10 milímetros, eu achei 21 mosquitos. O que a função G faz? Pega o número de mosquitos e acha o número de pessoas infectadas. E em função de M. Então de 21 deu 483. A primeira função levou a precipitação para o número de mosquitos. A função F. Precipitação levando o número de mosquitos. A função G. Número de mosquitos levando a pessoas infectadas. Número de mosquitos levando a pessoas infectadas. E a função composta leva a precipitação direto ao número de pessoas infectadas, 483. Legal, não é? Gostou? Fantástico? Muito bom, né? Então, desejo a você uma mega revisão de funções, uma revisão incrível, porque os nossos exercícios de funções são incríveis. E eu digo uma coisa a você, se você se dedicar nesse início, agora, a funções, você vai ter um futuro brilhante em matemática. Se filie ao nosso WhatsApp, tá? Não paga nada. É só você estar com a gente. O nosso site é sempre um site voltado para você, com a sua ajuda. E eu quero você no grupo 849-9953-6704. Um abraço.